E aí, galera, voltamos aí com as lives. Ultimamente, nos últimos 2 dias a gente fez culto presencial, não foi esse formato, mas estamos voltando aí nas segundas, terças, quartas e sextas vão ter lives assim. A partir de agora vai ser às 9h30, não mais às 8h. E acho que é isso, né? Vamos começar ouvindo uma musiquinha como sempre e depois a gente conversa um pouco sobre o Salmo 119. Pessoal, Tu pode falar, pai? fala, né? Tu pode falar? Eu não tô te ouvindo. Então, galera, vi que muita gente já tá convidando pessoas para participar, continuem chamando gente, compartilhando a live se puderem. E se tiver algum problema no som, a gente tá fazendo de um jeito diferente hoje, só avisa pra gente tentar arrumar. Hoje a gente vai falar sobre a segunda parte, né, do Salmo 119. Como a gente falou desde o começo desde que a gente começou a estudar o Salmo 119, ele é dividido nas 22 letras do alfabeto hebraico. E a gente fez os 8 acrósticos, né? A gente fez os 8 acrósticos da letra Aleph, que é o equivalente ao A, né? O que a gente usa como A, o símbolo.
E a gente agora vai começar, né, no versículo 9, a letra Bet, que é equivalente ao B. Vai do 9 até o 16, cada letra tem 8 acrósticos. E acho que o pai já tinha explicado no primeiro, mas para quem não estava aqui, todos os salmos são escritos de maneira meio poética, né? A gente não consegue ver exatamente a poesia que tem por trás dos salmos, porque na tradução se perde muito dessa poesia, né? É muito difícil traduzir poemas e poesias para outra língua, se perde muito, ou tu perde muito sentido, ou tu perde muito a rima, a sonoridade. E eu acho que aqui valeu mais a pena perder um pouco de sonoridade do que perder o sentido, né? Mas o de 119 ele é diferente justamente por causa desses acrósticos, né? A cada 8 versículos muda a primeira letra dos versículos. Cada versículo é um verso, e o verso começa com a letra correspondente. Daí no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 começa com A, e agora começaria o B, né? Que a gente não vai ver isso acontecendo porque a gente está lendo em outra língua, mas agora começaria o B. No Salmo 119, versículo 9, ele fala: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Queria pedir para o pai fazer uma oração para a gente começar. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer nossa oração à Tua presença, te agradecendo por esse momento, te agradecendo, Senhor, por mais uma vez nós poder estar aqui reunidos. Faça, Senhor, a Tua vontade nessa noite, que nós possamos ouvir um pouco mais da Tua palavra e colocar ela em prática em nosso viver. Muito obrigado por tudo que Tu tem feito. Muito obrigado, Senhor, por ter inspirado o Teu servo para escrever esse salmo que é tão maravilhoso. Salmo de amor pela Tua palavra, de amor pelos Teus testemunhos e estatutos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo. Nós não cansamos de te agradecer todos os dias. Em tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que, como o pai gosta sempre de fazer, antes de ir direto pro que o versículo quer dizer, eu trouxe alguns versículos. O Salmo 119:50 fala assim, ó: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. E João 15:3 fala que vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Esses dois versículos, né? Um que diz que a palavra vivifica e o outro diz que a palavra nos santifica, né? Nos purifica, nos limpa. Eu acho que eles vão bastante de encontro com o que a gente vai falar hoje, porque hoje a gente vai estudar sobre o caminho, né? João 15:3 e Salmo 119:50. Eu não sei se vocês lembram lá, o primeiro versículo fala que bem-aventurados são os irrepreensíveis em seus caminhos. E agora a gente vai começar uma outra letra, né? Outra etapa desse poema, que fala que de que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho, guardar puro o seu caminho. A gente vê que mesmo que tenha acontecido toda aquela mudança ao longo dos 8 primeiros que a gente citou na semana passada, e mesmo que agora tenha mudado até a letra base do Salmo, ele segue uma mesma lógica, né? Ele segue a mesma ideia. Ele fala que bem-aventurado é aquele que tem os caminhos irrepreensíveis, e ele pede para Deus ajudar ele a cumprir os decretos, e agora ele pergunta de que maneira o jovem pode guardar por o seu caminho. E por que tem essa enfatização, né? Antes ele estava falando de uma maneira mais geral, e agora ele fala do jovem, ele meio que dá uma afunilada, mas por que a gente acredita que ele deu essa afunilada? Por que ele pegou o jovem? Eu acredito que tem 2 motivos muito importantes, né? A gente tem conversado bastante sobre como o ser humano tem uma natureza pecaminosa. A gente tem batido nessa tecla não só quando a gente estuda o Salmo 119, mas quando a gente estuda o Sermão do Monte também. A gente sempre lembra que é muito difícil para nós, como seres humanos, cumprir a palavra de Deus.
É muito difícil porque se não for ele nos dando a vontade e nos dando desejo e nos ajudando, nos dando força para seguir o caminho dele, a gente não vai conseguir. E a grande questão que fica é como que um jovem vai fazer uma coisa que já é difícil para qualquer pessoa. Porque nós sabemos que se todos têm essa inclinação, algum ponto tem dele citar o jovem só, né? E a gente sabe, né? O salmista que escreveu esse salmo, sendo o Esdras ou o Davi, por toda a história que ele conta ao longo do Salmo 119, ele provavelmente era uma pessoa com mais idade, né? Um ancião, alguém que já tinha já tinha vivido um bom período. E quando ele fala do jovem aqui, ele está tentando alertar aquelas pessoas que têm uma fragilidade maior. Quando a gente pensa que a gente tem uma natureza inclinada ao pecado, que quer fazer um pecado, as pessoas mais vulneráveis com certeza seriam uma combinação de ter mais energia, ter mais disposição, ter mais desejos e talvez menos experiência. E os jovens, eles conseguem conter todos esses quatro atributos, né? A gente tem muito menos experiência como pessoa adulta, a gente tem mais energia, a gente tem mais disposição, a gente mete a cara pra fazer a coisa. E de todas essas quatro são muito importantes para fazer o jovem ser tão vulnerável. Mas o pior de todos é a autoconfiança do jovem. O jovem, ele é um humaninho que descobriu que é forte, né? Ele acha que é adulto, mas ele ainda tem a cabeça de criança. Então é como se tu desse muito poder para uma pessoa sem maturidade. É literalmente isso. Tu dá um poder de adulto para uma criança e a cabeça do jovem ela começa a se bagunçar. Ele se sente poderoso demais, ele se sente muito autossuficiente, né? E isso é muito perigoso. A gente tem conversado também. É muito, muito gostoso quando a gente começa a ver que tudo que foi falado nos 8 anteriores e tem sido falado no Sermão do Monte ou nos cultos nos domingos prevalece, sabe? A gente tem uma natureza pecaminosa e é muito difícil pra gente colocar tudo em prática. E a autoconfiança, com certeza, é o pior de todas as coisas, né? A primeira bem-aventurança do Sermão do Monte diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, os que sabem que são pobres de espírito, né? Os humildes. E o jovem, ele tem uma inclinação a não ser humilde, né? Ele tem uma inclinação a confiar na própria força, porque ele está descobrindo ela agora, ele está testando os limites dela, ele não conhece os limites dela, então muitas vezes ele vai agir acreditando que consegue fazer mais do que ele pode fazer. E quantas vezes a gente já não viu isso acontecendo, né? Jovem confiando nele mesmo e quebrando a cara pouco tempo depois porque descobre que não tinha força, ou desistindo, postergando coisas e juntando coisas que queria fazer e não fazendo nada, e acaba que perde confiança nele mesmo, as pessoas perdem confiança e acaba virando uma pessoa frustrada porque confiou demais em si mesmo antes e não tinha capacidade de suprir as próprias expectativas que tinham botado em si. O Cleito falou assim, os jovens, justamente pela falta de experiência, se torna muito impulsivo. E essa impulsividade cria barreiras em ouvir conselhos. Isso é uma realidade que o jovem, ele acha que ele é o super-homem, ele acha que ele pode todas as coisas. Ele acha que porque está na virilidade, porque que tem toda a força. Tem uma história que diz que o jovem queria fazer uma coisa e o pai dele disse assim, então faz. Daí ele disse assim, não, mas sozinho eu não consigo. Ele disse, mas usa toda a tua força. E aí ele fez tudo que ele podia com a força. Até a hora que ele pede ajuda pro pai, disse, pai, então tu me ajuda porque eu sozinho eu não consigo. Ele disse, agora tu tá usando toda a tua força. Então muitas vezes toda a força que nós temos não necessariamente é o que nós podemos fazer. Não é o nosso braço. Não é o nosso braço. Tem pessoas do nosso lado que estão para nos ajudar. Então nós temos que estar conscientes de que nós precisamos também de ajuda, né? Além de tudo. Eu até anotei uma frase aqui, que foi meio que fazendo o estudo, foi meio que a conclusão que eu cheguei, né?
Como é difícil para um ser energético e autoconfiante se olhar no espelho e precisar admitir que não é capaz de nada, que é sujo por natureza e nada do que fizer vai torná-lo melhor, exceto se entregar e depender de outro ser. Essa é a questão, sabe? O que é sujo por natureza e nada do que fizer vai torná-lo melhor. Não importa o quanto ele tente, não importa o quanto ele tenha como ambição e desejo do coração dele se tornar uma pessoa pura, ele não consegue. Entendeu? É uma questão de mudar de perspectiva, de parar de buscar as coisas de um jeito e entender que não é desse jeito que a gente vai buscar. Mas a gente vai voltar nesse ponto mais tarde. Agora eu quero citar a relação de duas pessoas que foge um pouco dessa relação do salmista, que era um ancião para os jovens que ele estava tentando ver, e é de Paulo com Timóteo. Né? Timóteo era um rapaz jovem, pelo que a Bíblia nos conta, e era discípulo de Paulo, né? E Paulo vai ao longo das duas epístolas que a gente tem, né, das duas cartas que a gente tem registrada dele para Timóteo, vai ensinando Timóteo a agir. Timóteo era um líder mesmo sendo jovem, e eu acredito que muitas vezes ele foi desprezado por ser um líder tão jovem, e Paulo, e isso é uma das coisas que Paulo fala, sabe? Não deixa as pessoas te desprezarem. Isso em 1 Timóteo 4:12, ele fala: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, na fé e na pureza. Paulo diz para Timóteo não ter medo, mas sim ser um exemplo, né? Por quê? Porque ele via que Timóteo ele buscava a palavra, né? Buscava ser conforme Deus queria. Então ele dizia assim: tu pode ser um exemplo, né? Para aqueles que creem em Deus, não deixa ninguém te desprezar por ser jovem. A gente vê aqui que Paulo foi com Timóteo por um outro caminho do que o salmista foi, né? Por que eu acredito nisso? O Timóteo ele era um cara que Paulo conhecia e que Paulo tinha confiado a ponto de deixar como líder em um lugar. Então não tem como a gente achar que o salmista ia ter a mesma confiança em jovens de uma maneira geral do que Paulo teve com Timóteo. Então o que eu vejo olha o que a Bíblia nos mostra de maneira geral para os jovens, e olha o que a Bíblia nos mostra para um jovem que a gente sabe que serve a palavra, né? Paulo diz: seja tu exemplo de fé, de pureza, de amor e na maneira de agir. Então, assim, o jovem que em Salmo 119:9 precisa achar um jeito de preservar seu caminho, em 1 Timóteo 4:12 está sendo tido como exemplo. Em 2 Timóteo 2:22, Paulo fala: e você, Timóteo, fuja das paixões e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que têm um coração puro, com um coração puro pedem ajuda ao Senhor. Aqui é uma carta que acontece depois, né, da primeira, a 2 Timóteo, mas Paulo dá um alerta, né? Fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta. Então aqui, mesmo um cara que Paulo confiava, Paulo diz assim: toma cuidado, tenta viver uma vida correta, com fé, amor e paz. E comunhão, né? O final ali que ele fala junto aos que com um coração puro buscam ao Senhor. Então ele fala sobre comunhão, fala sobre fé, amor e paz. Exatamente coisas que ele tinha dito antes, que era para Timóteo ser exemplo. Então é muito legal que a gente vê que o jeito que Paulo cuida de Timóteo. Eu acredito que se Timóteo tem Paulo como um mestre, e ouvir os conselhos de Paulo, ele vai justamente contra o que muitos jovens vão, né? De não ouvir conselhos, de acreditar na própria força. E se Timóteo tá sendo guiado por Paulo, um cara que tinha muito mais experiência,
ele já mostra aí como que um jovem pode guardar por seu caminho, né? Ouvindo os conselhos das pessoas mais sábias, pessoas que conhecem e que estão dispostas a falar para eles o que fazer. A grande questão aqui de Timóteo é justamente ele reconhecer que ele não é autossuficiente e ele ter um mestre, dele seguir um mestre e seguir uma diretriz, confiar não no poder dele, mas no poder de Cristo e nos ensinamentos que Paulo daria a ele sobre Cristo, né? O Cleito falou antes um pouquinho, né? Mas os jovens podem se tornar referência para uma geração, de jovens até anciãos. Vemos que o apóstolo Paulo sempre dizia para o jovem Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, colocava como referência. O Paulo, um pouco antes, falou assim, ó: aprendi com um amigo muito inteligente que devemos ser como crianças. Criança não no sentido de ser inocente ou inerte demais, mas criança no sentido de ser totalmente dependente do favor, da graça e da misericórdia de Deus. E levo isso para a minha vida. Por isso que eu acho interessante, né, que às vezes homens feitos, homens velhos, aprendem com jovens. Então isso é uma coisa aqui que o Paulo colocou, que na realidade às vezes a gente não consegue entender e a gente nós não somos humildes o suficiente de, como Paulo falou aqui, de ter aprender com o jovem. O jovem que ele estava citando aqui é o Leonel. O Leonel um dia falou isso lá, foi na igreja ou foi na live? Não lembro. Nos dois. É uma coisa que eu costumo lembrar bastante. E eu usei agora no culto de sábado, que eu fiz a pregação, eu falei a respeito disso também. Que nós temos que ser crianças no sentido, né, que às vezes as pessoas dizem assim, temos que ser como criança. A pessoa acha que ser criança é ser inocente, é ser ingênuo, coisa desse tipo. Não, ele está se referindo criança, um ser totalmente dependente de outro ser. Que não confia na própria força, né? E não confia na própria força, espera em Deus. E depois o Cleiton botou de novo: Timóteo é o resultado de um jovem que guarda a palavra do Senhor no mais íntimo do coração. Em Provérbio nos exorta em relação e Provérbios 4:23 nos exorta em relação a isso. Né? A Raça queria falar? Eu vou voltar um pouquinho, né, não dá pra escutar, será? Vocês conseguem escutar, Cássia? Vai chegar atrasado. Não, mas... Voltando um pouquinho ali, que também vai linkar com os comentários sobre ser dependente e tal, uma coisa que eu e o Léo a gente sempre conversa é sobre ser jovem tá inerte na vida, né? Porque quando a gente é criança, a gente depende de alguém, a gente sabe que qualquer coisa que a gente fizer vai ter alguém responsável pela gente. Quando a gente é adulto, resolvendo as coisas aqui da Terra, a gente sabe que a gente é responsável pelas nossas próprias coisas, né? Falando de tipo casa, essas coisas assim, família. E quando a gente é jovem, não, a gente acabou de perder esse amparo e a gente ainda não aprendeu como cuidar das coisas, né? Então, enquanto a gente é jovem, a gente está nesse mar sozinho, o mar vazio, ele é imenso e tal. E aí eu acho que casa muito com esse versículo, né? De como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Como que eu posso fazer o meu caminho ser correto? Como que eu posso aprender a fazer as coisas certas sem precisar depender, por exemplo, do meu pai e da minha mãe? É porque agora eu só troquei, né, de quem eu dependo. Agora eu estou aprendendo por conta própria o que é realmente depender. Em vez de depender do meu pai para resolver tudo para mim, em vez de depender da minha família para resolver tudo para mim, agora toda a minha dependência, que querendo ou não na juventude é quando a gente de fato começa a aprender isso, toda a minha dependência tem que ser em Cristo, sabe? Então a gente só tá trocando em quem é a nossa dependência. E é isso que é ótimo sobre a juventude, né? Eu acho que eu e o Léo somos pessoas que estão passando por esse momento, né? E a gente só recentemente aprendeu isso, sabe? A gente nasceu na igreja e... mesmo tendo nascido e crescido na igreja, tendo exemplos ótimos dentro de casa, só agora, uns 6 meses, eu acho que a gente... Não, 7, mais. A gente Foi fazer um ano já. Que a gente está aprendendo o que é isso, ser realmente dependente de Cristo, sabe? Que a gente não precisa pegar toda a bronca que vem pra gente. A gente não precisa resolver tudo e ser forte o tempo inteiro. E eu acho que é isso que cai o jovem na arrogância. Não é porque a gente pensa que é melhor do que todo mundo. É porque a gente pensa que a gente tem que ser melhor do que todo mundo.
A gente tem que provar para os outros que a gente consegue. Não é bem assim que funciona. A gente tem que ser fraco e entregar a nossa fraqueza nos braços de Deus, porque é aí que Ele vai se fazer forte na gente. Eu vejo... O Cleiton arrebatou aqui dizendo assim, nós temos que ter o coração de criança, mas uma mente de rei. Exatamente, a gente tem que saber que a gente é dependente, mas saber que tem pessoas aqui fora que elas precisam de maturidade, então a gente não pode usar essa fala de Jesus, a gente conseguir deturpar uma fala de Cristo para justificar ingenuidade, para justificar ignorância, para justificar imaturidade, principalmente, isso é extremamente herético, né? Isso aí é heresia pura. Tu tá distorcendo as palavras de Cristo, ele disse para te ser dependente, tá? E vamos com calma aí na hora de interpretar as coisas do jeito que a gente quer, porque Paulo disse que quem faz isso são os falsos profetas, então vamos parar. Voltando para o que o próprio Cleiton tinha falado, né? Eu anotei aqui alguns jovens, porque a Bíblia é repleta de jovens que são bons exemplos, né? A gente tem lá o jovem rico, que é um mau exemplo. A gente tem várias exortações aos jovens, assim como a gente tem várias exortações às mulheres, várias exortações aos homens, aos líderes, aos pobres, aos ricos. Mas, assim como todas essas coisas, também temos exemplos de grandes nomes, né, jovens dentro da Bíblia. O primeiro que eu anotei aqui é Davi, e como ele lidou com o fato de ter um profeta indo na casa dele, ungir ele rei, e como aquilo não subiu a cabeça dele, e como ele conseguiu agir com sabedoria, mesmo sendo jovem e sendo ungido rei, né? Tinha um rei já, e o rei sabia que ele era rei, o rei queria matar ele, mas ele soube confiar em Deus, esperar em Deus, não deixar subir a cabeça aquilo que tinha acontecido, porque se tivesse subido a cabeça dele um pouquinho que seja, ele tinha morrido e não tinha se tornado rei. O próprio Samuel, né, o profeta que ungiu Davi, ele foi chamado bem cedo, então ele já sabia do chamado dele quando ele era jovem. Então ele é um outro grande exemplo de um jovem que seguiu a palavra de Deus, que se dedicou à palavra de Deus e se tornou um grande profeta, né? O próprio Timóteo, que seguia Paulo, que a gente estava conversando agora. José, que pelo que eu li foi com mais ou menos 17 anos que ele foi levado ao Egito. Ele foi preso logo que ele chegou no Egito, então ele passou 13 anos sendo jovem, prisioneiro, confiando e esperando em Deus, para que quando fosse a hora de Deus agir na vida dele, ele pudesse estar lá preparado para isso. E no caso aí a gente vê que não foi só ele, né? Foi aprisionado toda a nação de Israel, de Jerusalém, né? Foi toda ela presa e todos eles levados cativo. E os jovens e eles pegaram os jovens, filhos de reis, os jovens os jovens que eram conhecedores, no caso, né? Foi Belsazar, vamos usar os nomes que a gente conhece, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, são todos filhos de descendência real, que foram presos, ou seja, eles não prenderam qualquer jovem, entende? Então, às vezes, o jovem que não é preparado, as pessoas não estão nem aí para os jovens que não é preparado. Agora, o jovem que é preparado, as pessoas estão na volta dele, as pessoas estão procurando nele. Por isso que a gente deve, desde a juventude, se preparar. E eu tenho ficado muito feliz nisso. Hoje eu estava pensando em casa que a grande possibilidade que eu vejo na tua vida, na vida da Cassiane, que eu comecei a buscar a palavra de Deus. Quer dizer, eu sou convertido há 30 anos, faz 30 anos que eu me converti, e eu comecei a buscar a palavra de Deus tem 8 anos, não tem 10 anos que eu comecei a buscar a palavra de Deus. Então, hoje eu estou com 52, eu acho que é isso. Eu estou com 52 anos, eu tenho 10 anos de palavra. Então, e já aprendi bastante, em 10 anos de palavra. E agora eu estou vendo a possibilidade de vocês com 20 anos, com jovens, tendo o conhecimento que vocês já têm. Então a probabilidade de vocês modificar o mundo é muito maior do que a minha.
Porque eu tenho... qual a expectativa de vida que eu tenho? Mais 15 anos, mais 20 anos, nasci eu. Não, meu sonho é mais 76, que eu quero morrer com 128, né? Mas a probabilidade de vida é 15, 20 anos. E o que passar disso, a palavra de Deus diz para nós, é canseira e fadiga. Então, e vocês não, vocês têm 20 anos, quer dizer, ou seja, para vocês chegar, vocês têm 50 anos pela frente. Eu tenho 20. Vocês têm 50 anos pela frente, nós falando nos 70, né, que a palavra fala. Então, a possibilidade de vocês serem pessoas que mudem, vamos lá, usar pessoas tipo, lá sei, o Spurgeon, Martin Lloyd Jones, Lutero, cara, a possibilidade de vocês... Que a gente para pensar, Lutero, ele para ser quem ele era dentro da Igreja Católica, quando ele rompeu com a Igreja Católica, ele passou a vida inteira estudando, né? Porque naquela época, ainda hoje eu acho que a Igreja Católica separa bem cedo quem vai seguir carreira eclesiástica, né? Sim. Então, o cara estudava desde criança, né? E ele pegar e combater, e por exemplo, tu pegar, tu vive numa história, é lógico que às vezes a gente fala de Lutero, tendo que Lutero é o reformador. Não, Lutero não foi o reformador. Lutero simplesmente fez a reforma. Esses dias eu estava conversando com o Cleiton. Vem de muito antes. Muita gente morreu. Muita gente morreu por causa do protestantismo. Eu acredito que muita gente ali dentro lutou mesmo sem morrer e lutou contra também, né? Isso. E aí Lutero não morreu porque foi a hora que Deus quis. Agora é o momento. E Deus usou Lutero para que isso acontecesse. Então, assim... Mas é como a gente disse, é o que fala nessa passagem, jovem, né? Então nós temos que pegar e ir lutando. Por exemplo, eu vou fazendo a coisa, aí de repente tu vai fazer, o teu filho vai fazer, e daqui 100, daqui 200 anos vai ter mudado completamente o pensamento das pessoas, se Deus quiser. Esse é o nosso sonho. Mas nós temos dado o primeiro passo, graças a Deus. Voltando para a listinha aqui... Eu tinha botado José, Daniel, que o pai falou, e por último Esther, que ela era uma órfã judia que através dela se tornou possível que 16 anos depois dela Neemias e Esdras reconstruíssem Jerusalém. Então a gente vê uma menina que para a cultura não era nada, jovem, que para a cultura não era nada, fazendo uma diferença gigante a ponto de ser o mecanismo de reconstrução de Jerusalém. Não por ela. Eu vi um post hoje, eu não vou lembrar quem foi, eu acho que foi o Cleiton ou o Paulo, que falava assim, quando tu planta uma árvore sabendo que não é tu que vai aproveitar a sombra dela, tu tá entendendo o significado da vida. E foi isso que Esther fez. Ela foi um mecanismo para uma coisa que ela não viu acontecer. Eu falei uma vez sobre sonhos na igreja, sobre os sonhos de Deus para tua vida, que eles são muito maiores do que tu, né? Os sonhos de Deus para tua vida são muito maiores do que tu. Muitas vezes a gente nem vai ver concretizar. Por exemplo, Abraão confiou numa promessa que foi feita para ele que ele nunca veria. Ele não viu a geração dele se transformar em tão numerosa quanto os grãos de areia na terra, ou quanto as estrelas no céu, mas a gente viu, a gente está vendo se cumprir. Teve cerca de 8 bilhões de pessoas dele para cá, e hoje tem mais 8 bilhões de pessoas, então a gente tem pelo menos uns 15 bilhões de pessoas que passaram na terra, sabe? Então a gente vê se cumprir uma promessa que foi feita para Abraão que ele não viu se cumprir. Davi, ele queria muito construir o templo, ele juntou todas as coisas para construir o templo, mas não foi ele que construiu, foi o filho dele, né? O tanto que a gente chama de templo de Salomão, mas quem foi fazer o templo, quem sonhou com o templo, quem juntou tudo para o templo foi Davi, não foi Salomão. Tem um ditado que diz que quem planta tâmara não colhe tâmara, que ela leva 100 anos para crescer, né? O Paulo colocou assim: existe uma fórmula que pode ser usada para o jovem de qualquer idade, purificação dos caminhos, que se inicia com a passagem de Filipenses 4:8. Enche a tua mente de tudo que é bom, de tudo que é verdadeiro, de tudo que é justo, de tudo que é puro,
de tudo que é amável, de tudo que é de boa fama, nisso pensai. E com esse ingrediente, certamente é muito mais fácil encontrar esse ponto que buscamos. Mas assim, eu citei grandes exemplos de jovens e citei uma relação entre um mestre que tinha orgulho, que recomendava que o jovem fosse exemplo, para mostrar que a dificuldade que é apresentada no Salmo 119:9, né, de tu realmente questionar especificamente como um jovem vai arrumar o seu caminho, mostrei alguns bons exemplos, mas é muito importante a gente lembrar que não é fácil. É muito importante a gente lembrar que não é fácil, porque assim, a gente é inclinado ao pecado, e eu citei os motivos que fazem um jovem ser mais vulnerável a toda essa inclinação do que os outros. Nós temos mais energia, nós temos mais desejos aflorados, nós não sabemos lidar com os nossos desejos, nós não temos experiência para lidar com os nossos desejos, e principalmente, se a gente se descuidar por um segundo que seja, a gente vai confiar na nossa própria força, vai esquecer de Deus e vai cair. E quando a gente cai é difícil de levantar. É muito mais fácil evitar a queda do que se levantar depois. Isso é uma coisa que a gente precisa muito ter em mente. Dói muito menos tu andar devagar do que tu levantar depois sair correndo e tropeçar. Dói muito menos, por mais que seja agoniante no começo, quando tu pegar o ritmo e quando tu vê que tu tá chegando em algum lugar, vai fazer sentido pra ti e tu não vai tropeçar. Vamos caminhando com o mapa, que é a Bíblia. Vamos ter esse mapa como guia, vamos confiar nesse mapa, vamos nos atentar ao caminho para não tropeçar. Não vamos fazer as coisas afobado, não vamos confiar na nossa própria força ou no nosso próprio senso de direção. Spurgeon falou que, no estudo que eu estava lendo, que a porta estreita não vai ser encontrada por acaso. É uma porta estreita, ela só vai ser encontrada por quem está procurando, e procurando atentamente. Não é procurar usando um mapa errado, a gente tem que usar o mapa certo, e não é olhando no mapa de vez em quando. O mapa a gente tem que parar, olhar no mapa e só andar quando a gente tiver certeza que o mapa está nos apontando, qual o caminho que o mapa está nos apontando. A gente tem o mapa certo, a gente confia nesse mapa, a gente precisa começar a obedecer ele, né? Não só ser leitores ou ouvintes da palavra, mas sermos praticantes dela. Amém. Depois faz uma fotinha assim, escreve assim embaixo pra gente compartilhar. Fazer aquelas... Também melhores momentos. O livro de Eclesiastes, nos capítulos 11 e 12, ele fala sobre jovens também. Ele fala de uma maneira mais dura até do que o Salmo 119, porque ele fala sobre o juízo, né? No 11:9 ele fala assim: jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração, mas lembre-se de uma coisa: Deus julgará por tudo o que você fizer. Mas no versículo 12 ele vai começar uma outra narrativa, né? O primeiro versículo do capítulo 12 fala: lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que cheguem os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Ele diz assim: faz o que tu quiser, segue os desejos do teu coração, com consciência de que tu vai pagar por tudo que tu fizer. Não esquece que tudo que tu fizer como um jovem vai ser repetido e prolongado e vai refletir no resto da tua vida inteira, e principalmente no juízo. Quando a gente estiver lá, a gente vai ver se os desejos da tua mocidade foram mais importantes para ti do que Deus. Isso vai pesar. Se os desejos do teu eu adulto foram mais importantes do que Deus, isso vai pesar. A grande questão aqui é falar que os jovens, eles têm muito esse coisa. Será que eu posso? Eu acho que eu posso, hein? O que tem de mal, né? O jovem gosta de questionar. Mas por que a gente não começa a fazer as perguntas certas? Se a gente quer questionar, por que a gente não faz as perguntas certas? Por exemplo, de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Essa é a pergunta certa, sabe? Como que a gente pode guardar puro o nosso caminho? Timóteo perguntou para Paulo, né? A gente pode perguntar para a Bíblia, a gente pode perguntar para pessoas que a gente confia, para pessoas que a gente vê tendo um relacionamento verdadeiro com Deus. São as perguntas certas. Questionar não é errado. Quando te disseram que questionar é errado, que tu tem que parar de questionar, não é verdade. Não para de questionar, só faz as perguntas certas. Para de questionar o que a Bíblia tem dito
e começa a perguntar como aplicar o que a Bíblia tem dito na tua vida, sabe? A gente tem essa mania de questionar, a gente tem que questionar, mas obedecer, entendeu? A gente tem que questionar como obedecer, como fazer para obedecer, porque a gente sabe que a nossa natureza vai nos dificultar, principalmente nós que somos jovens. Então, como que a gente vai fazer para dar certo, se é difícil? Como que a gente vai fazer para funcionar um negócio que às vezes nem adulto consegue? E se a gente tem mais fraqueza que adulto, como que a gente vai conseguir se nem eles conseguem às vezes? Daí a gente vai começar a confiar em Deus, como o salmista falou ali, quando alguém firmar os meus passos, né? Se tu não me desamparar, aí eu vou conseguir seguir no teu caminho. Ainda no capítulo 12 de Eclesiastes, os últimos 2 versículos também lembram do juízo. Eles falam assim: de tudo que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizermos, e até daquilo que fizemos em segredo, seja bem ou mal. Então, a gente vai pagar por tudo, seja bem ou seja mal. Se isso não foi reconfortante pra ti, a gente precisa mudar o nosso jeito de agir, sabe? Porque a gente vai pagar pelo bem também, a gente vai receber, né, pelo bem. O pagamento seria positivo. Se a gente tem medo do juízo de Deus, a gente não é crente, a gente não é convertido, sabe? A gente não pode ter medo do juízo de Deus. A gente tem que confiar que as coisas ruins, a gente vai pagar por elas, mas isso não vai afetar a nossa salvação, porque o nosso Salvador, ele morreu por nós, mesmo sabendo que a gente era pecador. E a gente tem que saber que as coisas boas, né, a nossa moral se sobrepõe à dos fariseus, né? Aquilo que é dito no Sermão do Monte também. A gente cuida mais da lei. Mesmo a gente não é salvo pela lei, mas a gente cuida mais para obedecer a lei, por amor a Cristo e por gratidão, do que os próprios fariseus que acreditavam que eram salvos por ela. Porque eles queriam mostrar para os outros que faziam. A gente não precisa, porque a lei não muda nada a gente, né? A lei não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Ela vai mostrar para os outros, né? Ser exemplo para os outros, ser testemunho para os outros e te dar um galardão maior, né? Um juízo mais tranquilo quando chegar a hora da gente sofrer o juízo. Uma coisa que as pessoas podem ver a respeito disso é, por exemplo, pega lá e estuda um pouco a respeito do Tribunal de Cristo, que todos nós compareceremos diante do Tribunal de Cristo, né? E aí as pessoas acham, porque aí usam a passagem erroneamente de Romanos 8:1, que nenhuma condenação há, para fazer coisas indevidas. Ou seja, nenhuma condenação tem para mim por causa que eu fui salvo por Cristo. E por causa de eu ter sido salvo por Cristo, eu jamais vou fazer coisas erradas. Não por medo, como tu falou, né? Nós não vamos fazer coisas erradas porque nós temos medo de perder a salvação. Não, nós não fizemos coisas erradas porque nós tememos ter o Deus afastado de nós. Então nós queremos que Deus esteja sempre presente na nossa vida e por temor a perder essa comunhão, nós não erramos. Não erramos propositalmente. Os erros que nós temos são quedas e não uma constância. Eu vejo assim, o inferno muitas vezes acaba atraindo pessoas para Deus, né? O medo do inferno. Sim. Mas durante toda a minha vida eu acreditei no inferno, né? Eu acredito ainda. Acreditei no inferno e ele nunca me fez ter um relacionamento com Deus verdadeiro, sabe? Ter medo do inferno nunca me fez ter um relacionamento com Deus. Eu tinha medo, não um relacionamento. A partir do momento que eu vi que o inferno, ele não é uma consequência para aqueles que não estão com Deus, e sim a consequência normal, e que Deus está nos tirando dele, a partir do momento que eu vi que não é uma questão dele estar nos colocando lá e sim nos tirando de lá, eu comecei a perceber que eu não preciso ter medo do inferno, porque ele não é uma possibilidade para mim, sabe? Cristo morreu por mim na cruz, e Cristo é muito maior que o inferno. Amém. Cristo é infinitamente maior do que o inferno, sabe? A gente fala sobre a batalha santa no final de Apocalipse. Não existe batalha, gente. Cristo assopra e derrota, sabe? Não existe batalha espiritual, entendeu? Cristo vence, Cristo já venceu.
na cruz. Não existe batalha espiritual, tu não precisa se preparar para um super duelo, porque se tu vai lutar, tu precisa, mas tu vai perder, já te avisando. Mas quando Cristo luta por ti, quando tu assume Cristo como uma pessoa que vai lutar por ti, as tuas batalhas espirituais, não existe luta. É como tu botar o Anderson Silva pra lutar contra uma criança, sabe? Não existe luta. O Anderson Silva ainda precisaria bater na criança pra ganhar. O Cristo, com um sopro, venceu o rei dos demônios. Então não é um demôniozinho que vai te atrapalhar a salvação, cara. A gente precisa parar de dar superpoderes pra um inimigo que não tem superpoderes. Ele não tem nem comparação com o cara que morreu por nós na cruz, sabe? Isso aí tu botou aqui, ó, lembrou, né? Perfeito amor lança fora todo medo. Quer dizer, no momento que nós conhecemos a Cristo, mas conhecemos a Cristo de verdade, isso não importa a idade, seja a idade que for, que nós conhecemos a Cristo, nós temos certeza da salvação. Aí as pessoas, eu sempre costumo dizer que a minha sogra uma vez ela disse para mim que eu era muito arrogante, porque eu dizia que eu era santo. Então é muito arrogante. Não, eu sou santo porque Cristo me santificou. Eu sou puro porque Cristo me purificou. Eu acho que isso tem o toma posse, entende? O toma posse, eu acho que é isso. Não é vou tomar posse disso ou daquilo. Não, eu vou tomar posse das promessas de Cristo. E Cristo me prometeu que todo aquele que crê em Cristo, ele dá o poder de se tornar filho de Deus. Então, cara, essa promessa eu tenho que tomar posse. Não importa a idade que eu tenha. Quanto mais cedo, como seria bom se eu tivesse essa maturidade que eu tenho hoje com 20 anos e que vocês estão tendo a oportunidade de ter essa maturidade. E isso é maravilhoso. Então, assim, eu vejo vocês daqui 30 anos, pessoas que vão ser referência, vão ser referência. Não só vocês, mas muitas pessoas ali dentro da igreja vão ser referências falando teologicamente, entende? Esse o problema. O problema todo também, que às vezes acontece do jovem quando ele começa a conhecer demais e se ensoberbecer. Falei certo? Essa palavra é difícil de falar. Isso é aquilo que a gente tinha falado, né? Eu vou falar mais pra frente, então... Então, vai aí. Cassi... Já perdeu o timing, porque eu levantei a mão, 3 horas atrás. Eles sempre ignoram quando eu levanto a mão. Mas é sobre o que o pai falou ali antes, sobre Romanos 8:1, né? Que já não existe mais nenhuma condenação para quem está em Cristo. E eu fiz uma sequência de stories sobre isso na noite passada. Amém. Justamente sobre isso, né? E daí eu coloquei um versículo de 1 Coríntios 6:12, que ele diz: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo que é bom para você. Mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso me fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Então, até uma coisa que o Léo falou já na igreja, né? Sobre como estar em Cristo, essa questão de a gente não é punido e vai pro inferno, ele tá nos tirando de lá, né? Estar em Cristo não é, a partir do momento que tu te juntou com ele, tu tem que seguir uma lista de regras e não sei lá o quê. Não, estar em Cristo é ser livre de verdade. Quando tu não tá em Cristo, quando tu não tá em comunhão com Deus, é aí que tu vira escravo, porque a gente é escravo dos nossos pecados. O que o Léo sempre fala, entendeu? Eu não posso escolher parar de fazer alguma coisa pela qual eu sou viciada, pela qual eu sou um escravo, entendeu? A bebida não é uma escolha a partir do momento que ela vira um vício. Não é uma escolha para mim beber, é uma necessidade. Cigarro, drogas, qualquer tipo de coisa que a gente possa se tornar viciado, qualquer tipo de pecado vicia e a gente vira escravo daquele pecado. O único lugar que a gente consegue ser livre de verdade é em Cristo. Então, já não existe mais nenhuma condenação para quem está em Cristo. Posso fazer tudo o que eu quiser? Pode, mas isso só vai mostrar que tu não está em Cristo. Sim, justamente o que fala Eclesiastes, né, que a gente está falando. Então acho que não ficou fora de time, porque como eu puxei o Eclesiastes ali, funciona bastante, porque a gente faz tudo que te satisfizer teu coração, mas saiba que tu vai pagar por tudo. A gente vai pagar por tudo. Mesmo sem perder a salvação, a gente vai pagar por todo o mal que a gente fizer.
e receber por todo o bem que a gente fizer. Uma coisa que eu gosto, que a gente precisa conversar, não só agora, mas que precisa ser incentivado dentro das igrejas, é conhecer a Bíblia, sabe? Eu vejo muitas igrejas que têm medo da Bíblia, sabe? Medo da Bíblia. E eu acho que quando tu tem medo da Bíblia, Quando a tua fé tem medo da Bíblia, tua fé não é no Deus da Bíblia, sabe? Quando tu tem medo de estudar teologia e esfriar a tua fé não é no Deus da Bíblia. Porque se tua fé fosse no Deus da Bíblia, estudar ela te tornaria mais forte, né? Eu tenho muito cuidado porque esfria mesmo, tá? Não é baseado em coisas aleatórias esse ditado. Esfria, pode esfriar mesmo. E me esfriou por muito tempo. Conhecimento não só da Bíblia, conhecimento do mundo inteiro me esfriou. Mas foi graças a esse conhecimento também que eu voltei, que eu entendi, que fez sentido pra mim na minha vida a existência de Deus, sabe? Foi ver como todo esse conhecimento funcionava de uma maneira que revelava Cristo na minha vida. Se tu tem medo do conhecimento científico, tem medo do conhecimento da natureza, porque é isso que o conhecimento científico nos dá, tu não acredita que a natureza é uma revelação de Deus, e eu acredito que é. Então, se tu tem medo da Bíblia, se tu tem medo da ciência, se tu tem medo de conhecer a realidade, o teu Deus não é real. Se a realidade afronta teu Deus, o teu Deus não é real. A gente precisa parar de ter medo. Uma coisa que eu falei antes e que eu quero trazer de novo é: não tenha medo de questionar. Só faz as perguntas certas, sabe? Eu fiz as perguntas erradas muitas vezes, mas é normal errar. A gente só precisa alinhar nosso caminho, seguir o mapa com atenção, para não se perder. Porque se a gente não olhar para o mapa, se a gente não olhar para quem Cristo era e começar a olhar para a gente, começar a olhar para as nossas necessidades, a gente vai cair. Se a gente não confiar que Deus vai suprir nossas necessidades, e que muitas vezes nossas necessidades, o que a gente tem como necessidade não é necessário, e muitas vezes o que a gente não tem como necessário é necessário. Se a gente não confiar que Deus vai nos mostrar o que a gente precisa e onde conseguir, a gente não confia nele para nos manter vivos, entendeu? A gente confia em nós mesmos. Se a gente precisa do nosso trabalho, se a gente precisa da nossa família, se a gente precisa do nosso templo, a gente não confia em Deus, a gente confia no nosso templo, a gente confia na nossa família, a gente confia no nosso trabalho. Eu não estou dizendo pra gente abandonar tudo, mas eu estou dizendo pra gente fazer tudo pra honra e pra glória dele. Amém. Confiando nele, entendeu? A gente precisa... o foco é diferente. Não é pra deixar de fazer as coisas, mas tudo que a gente fazer pra ele. Eu acho que eu fiz um texto sobre isso também já. Sobre... pra muitos a resposta de Deus como é que é? Que Paulo fala lá que em Isaías eles dizem que comamos e bebamos, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. A resposta cristã para isso não é não comais nem bebais, mas sim quer comais, quer bebais, fazer isso para a glória de Deus. Então assim, não é deixar de fazer, mas sim fazer para Deus. Uma coisa que eu queria falar sobre conhecimento, sobre buscar conhecimento, apesar de ser uma coisa perigosa, ela é necessária. Spurgeon comparou a ignorância proposital, né? O se abster de conhecer é a mesma coisa que tu fazer um pecado intencional, entendeu? Tu pecar de propósito, porque Deus manda a gente ler a palavra dele, conhecer a palavra dele, diz que a palavra dele vai nos libertar. Então quando a gente se abstém propositalmente de conhecer a palavra dele, a gente está pecando, propositalmente. Então é um pecado bem sério. Não buscar é um pecado sério. Não pequei porque eu não sabia. Mas eu não sabia disso. Pô, tu teve tempo para ler a Bíblia, tu teve tempo para estudar, tu teve tempo para saber que era errado. Então eu posso até desconsiderar esse pecado que tu fez, tá? Só que tu vai pagar por um bem maior, que é negligência comigo. Então negligenciar a palavra de Deus é um pecado bem sério. A gente precisa parar de fugir da Bíblia, de usar artimanhas, discursos
humanos e qualquer coisa que nos livre de uma responsabilidade que a gente tem. A gente vive num país laico, onde a venda, a compra, a leitura e falar da Bíblia é totalmente permitido, então é totalmente negligência nossa a gente não conhecer. Tem países que a Bíblia é proibida e que as pessoas sabem mais que a gente. Isso é vergonhoso. Spurgeon citou uma frase, assim, disse a sabedoria: aqueles que no alvorecer me buscam, encontrar-me-ão. Isso vai muito de encontro com aquilo que o pai falou, né? Quanto mais cedo a gente buscar, melhor. Porque eu não acho que uma pessoa que está no final da vida, se começar a buscar, ela perde, né? Muito pelo contrário, ela consegue com sucesso encontrar sabedoria e encontrar Deus. Só que quanto antes tu encontrar, melhor. Spurgeon disse assim, ó: é lamentável atrasar por um dia, um mês ou por um ano a bem-aventurança que é descrita no versículo 1 de Salmo 119, que ele fala que bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Então, adiar por uma hora que seja tu ter esse caminho correto é lamentável, é lastimável. E isso corre em paralelo com de que maneira poderá o jovem guardar por o seu caminho. Então, assim, se a gente conseguir responder essa pergunta de que maneira poderá o jovem guardar por o seu caminho, um jovem vai poder cumprir a bem-aventurança do primeiro muito cedo, né? Bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho. E aí a gente vai ter aqueles jovens que eram Timóteo, que era Esther, que era José, Daniel, e todos esses que a gente citou. A gente vai poder ser bem-aventurado muito cedo, ser a diferença no mundo, fazer a diferença no mundo. Todas as pessoas antes de Lutero que morreram, o próprio Lutero que bateu de frente com um sistema religioso gigantesco, assim como Cristo bateu de frente com um sistema religioso. E a gente precisa ter coragem, não autoconfiança, mas confiança em Deus. Ter coragem pela confiança em Deus, não em nós. E entender que se a gente está fazendo aquilo que é a vontade dele para nossa vida, a gente vai ser bem-aventurado. Né? Oi? É o alarme nosso que tá tocando. Cara, isso aqui, essa frase, né? Aqueles que no alvorecer me buscam, encontrar-me-ão, combinada com isso de é lamentável a gente poder buscar cedo e não buscar, né? É lastimável a gente perder uma hora que seja da sabedoria, né? Dessa promessa. Spurgeon até fala assim: quanto mais depressa nos achegarmos às promessas de Deus, melhor, né? Foi exatamente o que o pai falou. A gente tem que tomar posse dessa promessa, né? Porque é uma promessa que Deus nos faz de bem-aventurança, de sabedoria, de conhecimento e de ter uma vida plena, em paz e, como a Cássia disse, uma vida livre, mesmo se a gente estiver preso. O texto que eu usei quando a Cássia citou que eu falei na igreja, o texto que eu citei era a prisão de Paulo e Silas. Eles estavam literalmente presos depois de ter sido açoitados a tarde inteira. Então, assim, eles foram agredidos, espancados, foram jogados dentro de uma cela igual a todos os outros, só que dentro da cela eles não estavam como todos os outros, porque todos os outros ficam livres dentro da cela e eles estavam amarrados a um tronco dentro da cela, porque eles foram considerados criminosos de alto risco, né? Porque estavam falando a palavra de Deus. E lá dentro, eles não ficaram orando pedindo libertação. Eles ficaram orando, louvando a Deus, né? Engrandecendo o nome de Deus. Açoitados, provavelmente ensanguentados, sujos de sangue no meio da cela, numa sala presos, e louvando o nome do Senhor. Eu falei no dia que quando Paulo e Silas entraram naquela prisão, eles eram os únicos que estavam livres de verdade. Mesmo tendo um carcereiro lá que estava tranquilo, trabalhando, os dois eram os únicos livres, o carcereiro não estava livre. E naquela noite aconteceu um terremoto, e o terremoto abriu todas as celas e cortou as correntes. Eu não sou um especialista, mas eu nunca vi um terremoto que corta só a corrente e não derruba o prédio inteiro em cima das pessoas que estão lá dentro, que abre as portas, mas não derruba o prédio. Então eu fico pensando se aquele terremoto foi só um terremoto aleatório ou se foi uma manifestação de Deus, né?
E daí muita gente usa esse texto para dizer que eles louvaram e Deus libertou eles, mas é mentira, Deus não libertou eles, porque eles ficaram louvando a tarde inteira, e quando chegou a noite, eles foram, tudo foi liberto, né? As correntes se cortaram e as celas se abriram. O guardinha estava dormindo e o guardinha acordou. E quando o guardinha viu as celas todas abertas, ele puxou a espada dele para se matar, porque ele sabia o que ia acontecer com ele se o Império Romano descobrisse que ele deixou todo mundo fugir. Mas quando ele foi se matar, Paulo e Silas gritaram lá do fundo, assim, a gente tá todo mundo aqui, ninguém fugiu. Nem o Paulo e Silas, nem todos os outros presos, estavam todos lá esperando fecharem a cela novamente. E no dia eu falei que quando eles entraram, os dois eram os únicos livres, mas aquela noite, quando as celas estavam todas abertas, o único que estava preso naquele lugar era o carcereiro, porque todos ali tinham liberdade, tanto espiritual quanto física. Eles podiam sair andando ou eles podiam ficar ali, e eles escolheram ficar. Porque eles eram livres, eles sabiam que ser preso numa cela ou estar livre no meio das ruas não ia mudar a liberdade deles. A liberdade deles vinha de algo muito maior do que uma cela de prisão ou o Império Romano inteiro em si. Aqui estamos falando de liberdade espiritual, não de liberdade física, né? A liberdade que Deus nos promete houve a liberdade física, no caso os anjos libertaram, né? Os anjos vieram e libertaram ele das prisões físicas, né? Isso. Mas toda a vida eles foram livres, eles nunca foram presos, né? Eles sempre foram livres. Isso que é a respeito do que tu falou, né? Que assim, Deus não libertou. Deus não libertou porque eles já eram livres. Eles foram livres quando eles conheceram. Paulo foi livre lá no caminho de Damasco. A gente tem que as igrejas nos apresentam hoje que o que as igrejas nos apresentam hoje, muitas igrejas, seria, se elas lessem essa passagem, elas provavelmente diriam que quando Paulo e Silas foram açoitados era porque faltou fé, faltou ousadia, faltou alguma coisa. E se eles foram presos, está faltando Deus na vida deles. E se eles estavam louvando, presos e açoitados, eles provavelmente eram malucos, lunáticos, que não tinham fé e achavam que tinham. Porque, pelo amor de Deus, um crente ser açoitado e preso, é isso que as igrejas têm nos apresentado. Que uma pessoa cristã, ela não vai sofrer. E isso é muito pelo contrário. Paulo e Silas sofreram, foram açoitados e presos e estavam louvando, eles estavam agradecendo a Deus, engrandecendo o nome do Deus que em nome desse Deus eles foram presos e açoitados. Naquela noite, né, quando o guarda fechou todas as celas, eu entendo que o terremoto e os anjos não foram lá para libertar Paulo e Silas. Por mais que eles tenham aberto as celas de Paulo e Silas, ele não foi lá para livrar os dois, mas sim para livrar o carcereiro. Porque o carcereiro, ele chegou em Paulo e Silas e disse: o que eu preciso fazer para ter esse Deus que vocês têm? Basicamente ele disse para os presos dele: o que eu preciso para ter essa liberdade que vocês têm? Amém. E é nisso que eu vejo, sabe? A liberdade. A palavra nos liberta. A gente negligenciar a palavra é um pecado muito, muito, muito grande. É um pecado consciente, né? Se a gente não lê de propósito, a gente está pecando de propósito. A gente está escolhendo pecar. Se a gente se abster da palavra, a gente está pecando. A palavra vai nos libertar e é uma liberdade que não é compreensível. Eu não estou dizendo que tu vai ser açoitado e preso. Eu estou dizendo que mesmo se tu for, tu vai se sentir livre e bem. Sabe? Essa é a questão. A gente não pode pensar que a gente vai ser preso, nem que a gente não pode ser preso porque a gente é cristão. A gente tem que pensar que não importa o que aconteça, é parte de um plano de um Deus muito maior, sabe? É o que nós falamos a respeito da Sadraque, Mesaque e Abednego quando foram para a fornalha de fogo lá, né? Quando eles entraram na fornalha, eles disseram assim: nós estamos indo em nome de Cristo, em nome de Deus. Se Ele quiser nos salvar, Ele nos salva. Se Ele não quiser nos salvar, Ele continua sendo Deus. Eles estariam felizes por terem tido a honra de morrer em nome de Deus. É isso que eu acho lindo. A mesma coisa na cova dos leões. Mesmo que o leão tivesse matado, comido, devorado, estraçalhado, ele teria morrido feliz, porque ele saberia que foi, sabe, tudo por causa de Deus. Então, eu acho isso lindo sobre o cristianismo, que mesmo preso, a gente consegue estar livre. Mesmo passando por um momento de tristeza, a gente consegue ser feliz.
Mesmo quando tudo parece estar dando errado, a gente tem esperança, porque a gente sabe que aqui não é o nosso lugar. A gente tem um lugar sendo preparado pra gente, sabe? O que Paulo fala, que ele não se a minha esperança está aqui nesse plano físico, eu sou o homem mais infeliz que existe. A minha esperança não está aqui. A minha esperança está numa coisa muito maior. Então, então eu só vou ser feliz lá depois que eu partir dessa realidade aqui para uma outra, que eu vou ser feliz. Não, eu sou feliz aqui. Como eu canso de dizer a respeito do ateu que perguntou para mim lá, né? Se tu morrer e chegar lá do outro lado e tu ver que Deus não existe, o que tu vai fazer? Eu disse, cara, eu vou levantar as duas mãos para o céu e vou dizer graças a Deus, porque eu vivi a vida em Deus, entende? Uma coisa assim acho que a gente já está estourando o tempo. Citei várias dificuldades que tem em a gente buscar e disse que mesmo assim a gente tem que buscar a palavra. Então, como a gente pode buscar para não cair na confiança do nosso próprio conhecimento, principalmente se a gente for jovem ou até adulto. Eu não sei se vocês conhecem, mas existem muitos adultos que são arrogantes, que confiam no próprio conhecimento, que confiam na própria palavra. Então, assim, mesmo a gente sendo adulto, a gente não está imune a essas coisas. A gente está citando os jovens aqui porque eles são mais vulneráveis a cair nessas coisas, por falta de experiência, por excesso de energia, mas a grande questão é, adultos também podem cair. Como a gente faz para buscar a palavra de Deus sem nos tornar arrogantes, sem nos tornar soberbos e confiar na nossa própria diretriz? Enfim, Timóteo aprendeu sobre a palavra de Deus com o mestre, Paulo. Paulo aprendeu no meio dos apóstolos. Os apóstolos aprenderam com Cristo. O que a gente vê é que sempre tinha comunhão. A comunhão é essencial quando a gente está aprendendo. Tem uma música do Mauro Henrique que ele fala que eu aprendo tão somente para ensinar. Eu só aprendo para ensinar, porque se eu for aprender para guardar para mim, é inútil o meu conhecimento. Então, quando a gente começa a aprender visando ensinar os outros e conhecer a Cristo, a gente vai começar a aprender de uma maneira mais humilde. A gente vai aprender, né? A própria palavra, ela já nos quebra o tempo inteiro, mas mesmo assim a gente consegue nos tornar arrogantes. Se a gente não aprende com alguém maior que a gente, não maior em conhecimento, tá? Tem muita gente que não teve acesso ao conhecimento, tem gente que não sabe ler, que é muito mais inteligente, mas sabe. Que as outras pessoas. Então a gente precisa entender que a gente sempre vai ter alguém melhor que tu, tá? Nunca tu vai ser o melhor. Nunca. Por quê? Porque mesmo que tu seja melhor em X, em Y alguém é melhor que tu. Ou seja, nem tu é melhor que aquela pessoa, nem aquela pessoa é melhor que tu. Vocês são melhores um que o outro. O que tu tem que fazer é parar de se vangloriar do teu X e aprender o Y com aquela pessoa. Seja humilde e aprenda com aquela pessoa. E aquela pessoa tem que aprender contigo. Isso é comunhão. A comunhão é feita para isso, sabe? Quando eu vejo cristão negligenciando a comunhão, eu vejo soberba aí. Porque se tu tá aprendendo pra quê? Pra guardar pra ti? Ou pra criticar quem tá aprendendo com os outros? Né? Porque eu vejo esses dois casos acontecendo muito. E a comunhão, ela nos ensina a parte dos testemunhos, que aqui no versículo 2, Salmo 119, ele fala: bem-aventurados que guardam os seus testemunhos. Então, testemunho é muito importante. A gente aprende a palavra, a gente lê um versículo que diz que a gente tem que ser como criança, e a gente passa anos acreditando, pensando de um jeito, e daí chega uma pessoa que tu não dá nada, que é um jovem, e te diz uma interpretação totalmente diferente, e funciona pra ti, sabe? É nisso que eu vejo a glória de Deus. Não, ele dá sabedoria para os tolos para confundir os sábios, né? Ele escolhe os tolos para confundir os sábios. Ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Não a família fortes, os mais fortes. Então, a gente tem que confiar em Deus e entender que mesmo a gente tendo todo o conhecimento possível para um ser humano, se a gente não tiver o conhecimento através dele, com oração, buscando sabedoria e comunhão, a gente vai ser soberbo e não vai adiantar de nada o nosso conhecimento. Mas tem um jeito da gente aprender saudavelmente, e não aprender é pecado. Então vamos ler a Bíblia, mas vamos ler com sabedoria. O que Casquinha fala? Na minha opinião, cristão arrogante não existe.
Concordo. Não é cristão. É o que o Paulo, dessa vez Paulo Fortes, não Paulo de Tarso, trouxe uma vez numa pregação dele, que a nossa fé é um presente que Deus nos deu. Não é uma coisa que a gente adquiriu, não é uma coisa que a gente buscou e alcançou. Não, é um presente que Deus nos deu. Assim como qualquer outra coisa de boa que a gente tenha na gente, entendeu? Tudo que é de ruim pode se vangloriar à vontade, entendeu? É de vocês, é nosso, é isso aí, suave. Tudo que é de bom veio de Deus pra gente. Então, cristão arrogante é impossível de existir, porque a partir do momento que tu é um cristão de verdade, tu tem a noção de que tudo que tu tem não pertence a ti, foi um presente que foi dado, entendeu? Então, como que tu vai te vangloriar sobre um presente, algo que não é teu? Tu tem que distribuir isso, mostrar para as outras pessoas que a mesma pessoa que te presenteou pode presentear elas também. Nós somos salvos pela graça justamente para que ninguém se vanglorie, né? Eu tava conversando com um ateu na internet um dia desses, e ele disse assim, ser Deus é o emprego mais fácil que existe, né? Porque tudo que acontece de bom é mérito teu e tudo que acontece de ruim é culpa dos outros. Daí eu disse pra ele, cara, eu acho que o emprego mais fácil que existe é de ser salvo. Porque a gente só faz coisa errada e tem um maluco que é muito poderoso que nos faz conseguir fazer coisas boas às vezes, e por causa desse maluco aí a gente consegue ser salvo, sem fazer nada, sem mérito nosso, a gente não precisa nem se esforçar. A gente precisa se esforçar, é óbvio, né? O que eu tava falando no contexto ali é que assim, não é mérito nosso, não vem de nós o esforço. O esforço e a vontade, a força de vontade, tudo vem de outra pessoa, né? De Cristo. Então eu falei pra ele esforçar pra não atrapalhar, como o pai fala. Então, a grande questão é assim, se o emprego de Deus é fácil porque tudo de bom vem dele, cara, quem faz o bem é ele, então não é tão fácil assim. Quem tem que fazer o bem por todo mundo é ele, sabe? Não é tão fácil assim o emprego, não. Acho que o emprego nosso é mais fácil, a gente só precisa deixar ele agir e parar, ficar sentadinho de boa, não sentado, né, literalmente, mas ficar quietinho na nossa, obedecendo aquilo que ele fala. Enfim, acho que é isso, a gente já deu uma estourada boa no tempo aí, sempre bom dar uma estouradinha. Uma expressão, Léo também. Não é isso. Não, é que eu falo... Não, acrescentar não. É que eu falo um negócio que faz muito sentido na minha cabeça, daí quando eu falo não faz sentido, porque dá pra ter dupla interpretação, mas eu espero que você tenha entendido, é pra ficar sentadinho espiritualmente. Espera em Deus, né? É isso, nós temos que ficar esperando, só esperando em Deus. Confiando nele. Confiar em Deus e porfiar. O porfiar é que a gente costuma dizer, a salvação é gratuita. Costuma dizer não, está escrito na Bíblia. A salvação é inteiramente gratuita, mas ter a vida abundante aí depende de nós, o nosso conhecimento é buscar a Deus, é ser como Timóteo, como Daniel, como todos os jovens que foram citados, não só os jovens, todos que foram citados na Bíblia. Né? A mesma palavra que diz que é de graça diz que a gente vai pagar por tudo que a gente fez. Então a gente precisa entender que a salvação não é mérito nosso, mas a gente precisa se esforçar, porque mesmo já salvos nós temos um papel a cumprir aqui. Nós somos, né, como foi usado na igreja no domingo, eu acho, nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Então, se as pessoas vão conhecer o reino de Deus, vai ser através de nós. Se tu der um mau testemunho de como é o exemplo de Deus, o reino de Deus, tu tá pecando. Tu tá fazendo uma propaganda negativa do reino de Deus. Eu acho que isso não é um pecadinho fraco não, sabe? A gente precisa vigiar pra gente não ser pedra de tropeço pros outros. Não adianta nada a gente receber a nossa salvação e levar muita gente pro inferno porque a gente não sabe agir. Na verdade, a gente não vai pro céu também, né? Se a gente fizer isso. Mas é que a grande questão não é o que a gente está fazendo agora, mas sim por quem que a gente está fazendo, sabe? Que nem o pai estava falando, a pecaminosidade do pecado, né? Não importa o nosso pecado, porque se a gente está pecando ou não. Porque muitas vezes a gente não está pecando ativamente, mas na nossa cabeça a gente está pecando, e isso é igualmente pecado, e muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa na inocência. Se for uma inocência por falta de buscar, é errado ainda, né? Talvez tu não pague, como eu falei, às vezes tu não vai pagar por ter cometido esse pecado, mas tu vai pagar por não saber que aquilo era pecado, sabe? E é muito pior do que o próprio pecado. A gente precisa vigiar
cuidar, porque a gente representa a palavra de Deus. Se a gente fizer propaganda negativa de Deus para as pessoas, a gente vai pagar pela alma delas. Que uma coisa que eu costumo dizer assim, ó, se tu teve a oportunidade de pregar para alguém e não pregou, e daqui 5 anos ela morreu, só que no meio desses 5 anos alguém pregou para ela e ela se converteu, tu não vai ser isento de tu não ter pregado, sabe? Tu vai pagar como se a alma dela tivesse ido pro inferno, mesmo que não tenha ido, porque tu não fez a tua parte, entendeu? Tu vai pagar, porque tu tem uma responsabilidade e tu não fez. Quando tu falta no trabalho e alguém faz o teu trabalho, tu não recebe por isso. É descontado o teu salário, porque tu não fez, mesmo que alguém tenha feito. Então, a pessoa que era para ser convertida não te isenta de não ter sido tu que converteu ela. Se ela passou por ti e precisava de ouvir a palavra de Deus e tu não pregou, tu vai pagar pela alma dela. Vamos ser mais conscientes, vamos lembrar que a gente tem que falar de Deus, falar do amor de Deus, aprender sobre Deus e viver em prática a palavra, não só estudar ela. Amém. Faz a oração. Vou fazer uma oração pra gente encerrar. Muito obrigado por todo mundo que esteve aí na live. Amanhã, às 9h30 também, sobre o Sermão do Monte. A gente vai continuar o estudo do Sermão do Monte com o pai. E quarta-feira, às 9h30, tem casais. Domingo e quinta-feira, encontro de domingo fé, e quinta tem isso, às 20 horas. Às 20 horas tem culto. Vai ser transmitido online também. E sexta-feira tem a live dos jovens, às 9h30 também. Tá tudo explicado, eu botei nos Pai comentários. botou aí nos comentários. Fiquem atentos também. A gente tem um canal no YouTube que todas as lives estão indo pra lá. Inclusive, eu acho que as do culto. Então, se vocês se perderam aí, a gente já tá no 9º versículo. Se vocês quiserem voltar e ver os outros, estão lá no YouTube. Eu vou fazer a oração e a gente encerra. Então, Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de aprender sobre a Tua Palavra. Sobre mais uma oportunidade de aprender a importância da humildade quando a gente é cristão. Muito obrigado porque Tu nos mostrou que ontem, através daquilo que a Cássio tinha dito, eu fiz uma reflexão e fui levado até o versículo que Tu fala que o maior tem que ser o que serve todo mundo, né? Quanto mais a gente quer ser importante no reino de Deus, mais escravo a gente tem que ser aqui na terra. Escravo das boas obras, fazer as coisas pelos outros com amor, com fé e fazer visando o teu reino, não visando o nosso próprio benefício. Que nós tenhamos esse conhecimento, nós tenhamos capacidade de buscar na tua palavra e buscar embasamento e verdades cristãs de Cristo, da vida de Cristo para as nossas vidas, e não viver de achismos, viver acreditando que a Bíblia vai contra a nossa fé, o que pode matar a nossa fé, mas bem pelo contrário, que a Bíblia possa ser o firmamento da nossa fé, a gente possa ter ela como a tua palavra, como a base que alimenta a nossa fé, que vivifica a nossa fé. Se a gente acha que a Bíblia nos mata, a Bíblia diz que ela vivifica. A gente precisa acreditar nela, acreditar em Ti, acreditar na comunhão, nos testemunhos e como viver em comunhão é poderoso. Que nós possamos reconhecer em Ti a nossa força e não em nós. É isso que eu te peço, que nós possamos aprender cada vez mais de Ti, juntos, em nome de Jesus. Amém.